Alô, pessoal, tranquilito no mas? Há pouco tempo nós publicamos no canal Adubos e Adubações uma nova chave de recomendação para aplicação de enxofre e gesso para correção de acidez em subsuperfície, produzida por pesquisadores do sul do país. Devido à enorme repercussão, entrevistamos o professor Thales Checker, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tratamos de como foram feitas essas meta-análises, quais são as limitações dessa chave de recomendação. Além disso, também conversamos sobre o porquê não aplicar gesso em solos que não precisam desse insumo. Importantíssimo você assistir esse vídeo para ter conhecimento do uso dessa nova chave. Fique aqui, porque vai valer a pena. Pessoal, eu estou aqui com o professor Thales Checker. Ele é professor da URGS, do Departamento de Solos. Ele é atual diretor do núcleo da região sul da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Ele é formado em Santa Maria, tem mestrado em Santa Maria e doutorado com dupla validade em Santa Maria, na França, sempre na área de ciência do solo. O Thales realizou um trabalho e realiza, junto com outros pesquisadores, extremamente importante, extremamente interessante, sobre gesso e enxofre. Ele fez algumas meta-análises. Essas meta-análises é a coleta de vários dados do Brasil inteiro, na parte de gesso, inclusive, da América Latina, em que todos esses dados se colocam em modelos estatísticos e, através desses modelos, nós conseguimos, e eles obtiveram algumas recomendações muito recentes, que nós vamos conversar com ele sobre isso. Thales, muito obrigado por estar aqui no canal Adubos e Adubações, é um grande prazer. Eu já falei isso para você, você é um profissional diferenciado, você tem uma produção espetacular. E essa produção tua sobre esse estudo de meta-análise no Brasil sobre enxofre e o estudo da América Latina sobre gesso agrícola, gerando novas ideias e também novos questionamentos, são extremamente importantes. Então, Thales, você publicou alguns artigos recentemente, você e outros colegas, do uso do gesso e de enxofre. Ou você é autor ou você é coautor, e eu estou deixando as referências bibliográficas na descrição do vídeo para quem quiser e se interessar mais pelo assunto para procurar os trabalhos. Eu gostaria de saber, primeiro, em relação a gesso e mesmo de enxofre, se essas recomendações podem ser consideradas para todo o país, não só para uma região ou outra, porque diferentemente em várias regiões nós temos alguns métodos de recomendação para a aplicação desses nutrientes. E eu quero saber de você se a gente pode pegar isso que eu estou mostrando agora aqui na tela, que é a chave das novas recomendações que vocês geraram, se a gente pode considerar como uma ampliação de recomendação tanto de enxofre como de gesso agrícola para o Brasil inteiro. Bom, muito obrigado pela apresentação, Nelson. É um prazer aí estar contigo discutindo aí sobre esse tema que me agrada muito, né? Um trabalho é fácil a gente falar do que o coração está cheio. Há muito tempo debruçado sobre esse tema e a gente sempre fica bem empolgado, né, para poder discutir com isso, e eu espero que o pessoal aí do canal Adubos e Adubações receba muito bem essa nossa conversa. Bom, essa meta-análise, essas meta-análises, né, que a gente fez, elas sim podem ser utilizadas a nível nacional, e inclusive, né, do gesso, a gente incluiu trabalhos do Paraguai. No caso, a gente pegou todos os trabalhos que usavam gesso agrícola para tratar de um problema em comum, que é acidez em subsuperfície, e que esses trabalhos são desenvolvidos basicamente no Brasil e no Paraguai. Não existem outros lugares no mundo que tenham uma produção científica relevante sobre isso. Então a gente pode afirmar que a gente pode utilizar para essa gama para toda essa área de abrangência.
O trabalho de meta-análise, né, para quem não está acostumado, quem não conhece muito bem como funciona, a gente alimenta, a gente retira informações de várias publicações, todas as publicações que tem disponíveis, artigos científicos, dissertações de mestrados, teses de doutorado, boletins técnicos, e a gente retira todas as informações, inclusive ambientais e edafoclimáticas também. Claro que tem o efeito da dose, o efeito da produção, que é o que nos interessa mais, do ponto de vista agronômico, mas junto com isso sempre está casada a informação, tipo de solo, argila, qual é o clima, se tem déficit hídrico ou não, todas as condições ambientais edafoclimáticas possíveis de se extrair desses dados. E quando nós fazemos, né, um tratamento estatístico, com rigor estatístico adequado, e aí inclusive eu vou mencionar aqui porque eu gosto muito desse jovem pesquisador que está chegando aí no mercado, que é o professor Osmar Pias, concluiu o doutorado dele nessa temática, e ele que está na frente como autor principal de alguns desses trabalhos, hoje é professor do IFE, lá de Júlio de Castilhos, é o nosso estatístico. Ele conseguiu aprofundar muito uma área que eu sempre gostei e sempre tive interesse. Mas somente um aluno de doutorado, às vezes, com dedicação exclusiva, consegue explorar profundamente, da devida proporção, né, como ele fez. Então, esses dados, eles são tratados de um rigor científico muito bom, e ele tem algumas análises que a gente utiliza que elas vão fazendo ordens de importância. Por exemplo, a árvore de decisão. Então, imagina que você alimenta todo o seu modelo com doses, com resposta de cultura, tipo de planta, estado do solo, e depois essa análise estatística vai dar quais são os fatores importantes. Né, Brasil e América Latina. No caso do enxofre, a gente fez para o Brasil, dá para ampliar agora para a América Latina, por gesso a gente fez para a América Latina. E o primeiro fator nunca apareceu, por exemplo, o tipo de solo, e nem apareceu o clima. Para enxofre até aparece o clima. O teor crítico é mais importante do que o clima. Então a gente pode usar o teor crítico do enxofre de uma maneira global, nos estudos que a gente publicou em plantio direto para grão no Brasil, é 7,5 na camada de 0 a 5, 8,5 na camada de 20 a 40, se quiser complementar também, mas a camada de 0 a 20 já é um diagnóstico bom. Né? Quando está o teor acima disso, nem adianta pensar em aplicação em enxofre, porque a reserva já é o suficiente. Né? E depois aparece um... Esse 7,5, qual é o extrator que é usado? Isso gera confusão muito no Brasil, porque em outros lugares usam extratores diferentes. Qual é o extrator que se usa para medir esse 7,5 na camada de 0 a 20, por favor, de enxofre? Fosfato de cálcio, 500 mg de P por litro. Esse é o nosso extrator, acho que é oficialmente utilizado para os manuais de adubação e calagem do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, de São Paulo e inclusive do Cerrado, né? Acho que é o principal. E a partir daquele 7,5, aí vem uma informação importante. Bom, clima. Tá? Mas daí muda o teor crítico? Não, o teor crítico é o mesmo, só que a chance de resposta num clima temperado é maior do que num clima tropical, é maior do que num clima subtropical no sul do Brasil. Por quê? Um clima subtropical tem uma temperatura mais amena, mais acúmulo de matéria orgânica, a reserva de enxofre é a matéria orgânica do solo, então a probabilidade de resposta é menor. Mas se tiver abaixo de 7,5, tem uma chance de você ter resposta em produtividade a partir da aplicação de enxofre. É maior no cerrado porque o estoque no solo também é menor. Entendeu? Mas o nível crítico, aquela tomada de decisão, que acho que é o grande divisor de águas, né, ele sim pode ser utilizado de uma forma ampla aqui para todo o Brasil. Pelo menos com os estudos que a gente fez até então disponíveis na literatura, porque a gente fez a gente pegou lá de 2019, 2018 para trás todos os trabalhos que tinham como objetivo avaliar a resposta de culturas de grãos ao enxofre em plantio direto ou avaliar a resposta das culturas de grãos ao gesso agrícola como um mitigador de problemas com alumínio, excesso de alumínio em subsuperfície. Então podemos afirmar que essa chave que eu estou mostrando de novo, de decisão, é uma chave que pode ser aplicada em todas as situações brasileiras, baseados nessa coleta de trabalhos. Eu conheço trabalhos, né? Além da coleta, eu gostaria de deixar muito claro que esses trabalhos também selecionaram fatores para entrarem em estudos, fatores
importantes que permitissem dados consistentes de toda essa temática. Podemos, então, né, Thales, considerar que isso, um produtor no Maranhão e um no Rio Grande do Sul, essa pode ser uma chave de decisão importante também. É isso, né, Thales? Com certeza, né? Eu só faria um adendo especial para os estudos de gesso agrícola. Tá? O gesso agrícola, 96% dos estudos que nós colocamos nessa revisão, isso não é o que tem disponível na literatura, 96% são em latossolos. Perfeito. Então, abrir o olho quando a gente trabalha com solos um pouco diferentes, que talvez, né, podemos usar como tomada de decisão, mas com cautela. Um exemplo do experimento esse que a gente fez lá em parceria com o pessoal do Instituto Federal em Manuel Viana. Um solo extremamente arenoso, aí com 15% de argila, e a gente fez o experimento com a aplicação de gesso agrícola, solo sensível. Quando coloca muito gesso agrícola, né, o cálcio começa a tomar espaço, não é gerado carga com a aplicação de gesso, ele toma espaço de quem está lá. Pode acabar mobilizando o magnésio, né, para camadas mais superficiais e dar deficiência induzida desse nutriente. É muito comum isso, especialmente quando trabalha com altas doses. E altas doses em latossolo, a gente está falando acima de 6 toneladas. Ali no Alegrete, em meia tonelada já diminuiu 1.000 quilos de produção de milho no primeira safra. Porque era um solo que tem uma capacidade, uma CTC muito mais baixa. E o detalhe é que é um solo que não se enquadraria, talvez, nesses 96% do universo que a gente fez para a meta-análise, mas se nós analisássemos o teor do solo na camada de 20 a 40, antes de decidir aplicar gesso ou não, a gente não aplicaria, porque tinha menos de 5% de saturação por alumínio. Entendeste? Então, mesmo para essa condição ali de solo que talvez fugiria do universo, a tomar a decisão ela estaria acertada. O que nós precisamos fazer a partir desses estudos que a gente fez? Tentar ampliar a rede de experimentos, os trabalhos que se desenvolvem em áreas de solos que são mais marginais, talvez assim, para a produção de grãos, incluir aí neossolos, incluir neossolos quartzarênicos, argissolos mais arenosos, inclusive planossolos que utilizam aqui para a produção de arroz também, né? Tem uma diversidade muito grande. Mas para esse universo, produção de grãos sob plantio direto, que se dá basicamente em latossolos, ela faz funcionar muito bem. E mesmo trazendo para uma realidade diferente ali do Alegrete, com solo extremamente frágil, ela funcionou também. O que você diria em relação a esse modelo feito que vocês desenvolveram? O que você diria em relação aos métodos que se usavam até então, né, até agora, que um deles é multiplicar o teor de argila por 40 ou 50, não é? Para chegar a toneladas de calcário. Outros métodos também tem que... eles estudam alumínio em subsuperfície e tem métodos Paraná. Quer dizer, nós temos uma cesta hoje no Brasil de, sei lá, eu não sei quantos métodos, mas de diferentes recomendações. Você diria que nesse teu modelo, a gente não teu, do Pias e de outros autores, você diria que essa meta-análise consegue incorporar todos esses métodos e de novo, apresenta a chave de decisão e colocar dentro dessa chave? Bom, a questão para nós está muito claro o critério de tomar decisão a partir desse estudo, né? Se tem chance de responder ou não, que é a camada diagnóstica, verificar se está o teor, a saturação por alumínio maior do que 5, maior do que 10, dependendo da cultura, dependendo do déficit hídrico, etc. Agora, o segundo passo, né? O primeiro passo é dizer assim, você está com febre ou está sem febre? Que a gente usa um termômetro, é a camada diagnóstica. O segundo passo é definir a dose, né? Quanto de remédio a gente vai dar para a criança que está com febre? No caso, quanto de gesso a gente vai dar para esse solo que está precisando solucionar um problema que é alumínio em excesso em subsuperfície. Isso a gente ainda precisa trabalhar mais. O que a gente verificou? Com a máxima eficiência econômica dos estudos publicados, a gente fez uma relação com a dose que seria necessária utilizando o fator 50 vezes o teor da argila,
utilizando o fator 60 vezes o teor de argila, que é o que se utiliza no Cerrado e em São Paulo, e também utilizando recomendações com saturação de cálcio e teor de cálcio. A gente não observou assim, a relação linear como deveria ser, né, numa recomendação que ela é robusta, que funciona para todas as condições. Então, não dá para... A gente não ficou convencido, né, que essas recomendações teriam uma precisão grande para essa escala de Brasil todo, ou da América Latina. A gente precisa melhorar bastante. Empiricamente, aí a gente separou os estudos que tiveram resposta. Pegamos estudos que tiveram resposta e veremos resposta o rendimento relativo com as doses. Quando a resposta, a dose que dá máxima eficiência econômica está ali entre torno de 2 a 3 toneladas de gesso. Tá? Se quiser aumentar o efeito residual, poderia aumentar a dose, mas nunca mais do que 5, 6 toneladas. Porque a partir disso, você começa a estar induzindo deficiência de outros nutrientes, como o magnésio. Tá? Então, essa seria a faixa de dose que daria a resposta se preciso aplicar o gesso agrícola. Ok? Mas a gente precisa ainda trabalhar um pouco mais, talvez, melhorar essa dose, como a gente tem muito bem definido para calcário, né? Para o gesso ainda não está, porque a gente não conseguiu achar o fator que realmente demonstra o que é a resposta. Bom, é o alumínio, a gente vai colocar em função da quantidade de alumínio que tem sobre superfície, da CTC do solo, tem várias coisas que tem que ser levado em consideração, né? Mas em 2 a 3 toneladas ela está dando ali a máxima eficiência econômica. O interessante é que, se nós utilizar o fator de argila 50 ou de 60, você nunca vai passar de 4 toneladas, 5 toneladas, então nunca acima de 1.000 quilos de gesso agrícola. Se nós pegar um solo aí com 20% de argila e multiplicar por 50, nós estamos falando de 1 tonelada, né? Correto? Se nós pegar um solo extremamente argiloso com 80% de argila, nós estamos falando de 4 toneladas. Então ele fica naquela faixa ali do 2 e 3, que é onde os estudos demonstram que dá maior eficiência econômica. Então a minha dúvida também como pesquisador, e compartilhei com quem está junto, né, participando desses estudos, será que a gente precisa avançar para ter uma precisão maior na dose ou isso já é suficiente? Porque para mim já é muito bem assertivo já. Talvez a gente não precise fantasiar tanto com um número mágico e pensar mais em termos de dose para você ter um efeito residual mais curto ou mais longo, né? E trabalhando com esses limites, nunca abaixo de 2, talvez toneladas, e nunca acima de 5, 6. Perfeito. Eu acho que na prática, né, fica bem claro que essa é a região de doses que deve ser aplicada. E ninguém quer substituir o agrônomo de campo, ninguém quer substituir a assistência técnica, né, Thales? Porque isso tem que ter um acompanhamento frequente, diagnóstico frequente, para ver como é que a situação está se encaminhando. Você concorda com isso? Com certeza. E assim como qualquer outro insumo na agricultura, nós não podemos pensar em utilizar a mesma dose jamais, ou pensar em intervalos de tempo para fixar dose. Isso é uma insanidade total, né? Como agrônomo, isso é comprometer totalmente o solo a partir de definir doses ou fórmulas mágicas para a cada 2 anos, tanto de fertilizante ou tanto de corretivo. É impossível. Por quê? Tem que lembrar muito bem que a gente nunca aduba, nunca calcareia e nunca vai aplicar gesso no mesmo solo. Isso é a 4ª lei da química do solo, do Barrow. Sim. Por quê? Uma vez que a gente aplicou fertilizante, aplicou corretivo, aplicou gesso, o solo já não é mais o mesmo. Então nós temos que conhecer o solo após a aplicação novamente. Você faz o diagnóstico, define a dose, define o fertilizante, o corretivo, o condicionador que vai ser utilizado, e depois a gente tem que conhecer esse solo novamente. Depois de 1 ano, 2 safras, o solo já mudou, porque hoje as plantas exportam uma quantidade tremenda de nutriente. Em 2 safras, tu não tem mais nenhuma certeza de como é que está o teu solo, ou se ele é parecido com o que era antigamente. Então precisa ter um monitoramento para tratar aquele solo como um solo diferente de novo.
Isso que às vezes as pessoas esquecem, tentam simplificar a fertilidade, tentando achar uma recomendação universal, mágica, fantasiando com números que vão ser do sucesso, mas esquece de acessar a caixa preta do sistema, que é o solo. Tudo que a gente faz fica lá guardado e a memória do solo ela se mostra numa análise de solo. A gente precisa ter o diagnóstico para poder decidir depois no futuro também. Thales, por que não seria importante, talvez prejudicial? Você já tocou no assunto, mas eu acho que vamos ampliar para os produtores rurais que nos assistem, para os técnicos que também nos assistem, estudantes. E por que não deve se aplicar gesso quando não é necessário? A gente às vezes vê, eu viajei muitos anos e continuo tendo muito contato no Brasil Central, mesmo no Sul, as pessoas aplicando gesso de uma maneira sem critério. Quais são os prejuízos que isso pode causar e por que não deve fazer isso? O primeiro é a razão mais simples de todas: custo desnecessário. Por que a gente vai aplicar algo se o solo, né, não precisa? Se nós fizemos diagnóstico e não tem necessidade de aplicar. Então, aumentar custo, ninguém quer aumentar custo sem ter necessidade no sistema de produção. O segundo é que, como a gente comentou anteriormente, o gesso ele é um sal, quando solubiliza forma cálcio e sulfato. Isso não altera o pH do solo, consequentemente não gera carga, quando aumenta o pH do solo, nós aumentamos a quantidade de carga capaz de reter os cátions, cálcio, magnésio, potássio, etc. Não se cria carga e adiciona uma quantidade grande de cálcio. Tá? E o cálcio ele vai competir com outros cátions que estão no solo lá por algum lugar para ele ficar absorvido, ele vai ficar retido. E ele vai ganhar na briga, na chave de braço, né, com magnésio sempre, porque ele tem preferência pelo sítio de absorção. Então ele vai dar um peteleco no magnésio, tira ele para fora do sítio de carga, e o magnésio fica suscetível à perda por lixiviação, movimentação vertical, e consequentemente a cultura começa a sentir falta desse... Potássio também, Carlos? Potássio também, mas em menor quantidade. O principal é o magnésio. Tá? O principal é o magnésio. Apesar do potássio ser o monovalente da jogada, a gente tem aquela ideia da série, né, de valência, que o trivalente, mas no solo não funciona muito bem assim, tem que levar em conta outros fatores, a própria natureza do íon. O magnésio ele vai ser mais prejudicado do que o potássio, com excesso de cálcio. Mas o magnésio também fica suscetível a perdas. Com certeza. Competição, talvez, por absorção pela planta. Uhum. A gente tem solos ali um trabalho que a gente fez em parceria com a Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária, FAPA, né, lá no Centro-Sul do Paraná. Com a Sandra. E mostra bem claro, com a Sandra, que mostra bem claro isso, doses acima de... Um solo que tinha um teor de magnésio adequado, acima do crítico, colocando 9 toneladas de gesso, o solo passou a ser deficiente em magnésio. Entendeu? Por quê? Colocou muito cálcio. E num solo com mais de 60% de argila. É um solo que teria uma capacidade grande de reter cálcio e magnésio. Então tem que ter muita cautela com o uso excessivo de qualquer coisa. Tudo é veneno e nada é veneno, depende da dose. Certo. Thales, e quanto às espécies cultivadas, né? Nós temos gramíneas leguminosas que vocês estudaram. Nos trabalhos mostram que parece que as gramíneas são mais responsivas a gesso do que as leguminosas. Será que você pode falar o que significa na prática para o produtor rural em questões de manejo? Né? O que ele deve avaliar sobre essa questão? Muito bem. Nos resultados aí que a gente coloca, nessas meta-análises, a gente consegue separar grupos de cultura. E uma das culturas o grupo de cultura que separou muito bem foi as leguminosas, que no caso era só a soja, basicamente, e as gramíneas. A gente viu que o nível crítico para a gramínea era menor. Mas por que isso? Né? A gente ficou buscando relatos na literatura de uma explicação de por que as gramíneas seriam mais sensíveis para o alumínio, ou seriam mais beneficiadas pela aplicação de gesso quando você tem uma presença de alumínio pequena em profundidade. De menos de 5% na camada de 20 a 40%.
enquanto que para a soja era 10%. Né? E tem vários trabalhos que mostram, estudo uma relação CTC, da raiz das plantas, mas aquilo é um tanto quanto complexo até para compreender. Né? Na prática, a gente às vezes tem que partir pelo princípio da parcimônia, que a explicação mais simples talvez seja a mais correta. E aí tem outros trabalhos que relatam, né, e mostram que a eficiência da adubação nitrogenada é maior com a aplicação de gesso. Por que isso? Bom, faz todo sentido. A gramínea precisa do nitrogênio que a gente adiciona via fertilização. Se não tiver raiz, esse nitrogênio que não fica retido no solo, ele vai ser lixiviado rapidamente com excesso de chuva. Então é importante que as gramíneas tenham um sistema radicular profundo. Quanto mais profundidade ela tiver, mais chance tem de absorver o nitrogênio que a gente está adicionando. E por isso que quando tinha um pouquinho de alumínio, né, acima de 5%, já prejudica um pouco o crescimento radicular, consequentemente diminui a eficiência da adubação nitrogenada. Para a soja, é um outro universo. Por quê? Ela fabrica o nitrogênio via fixação simbiótica. Não precisa desse sistema radicular em profundidade para poder absorver o nitrogênio, porque ela já está fabricando com as bactérias. Então, essa é a principal diferença, né? A explicação de por que o nível crítico para a gramínea é 5 e para a leguminosa é 10. Claro que no sistema onde nós fazemos a rotação milho-soja, a ideia é utilizar sempre a cultura mais exigente como critério de decisão. Então, se tem soja e milho numa área, a gente utiliza os 5% lá de saturação por alumínio como critério de tomar decisão. Thales, para culturas perenes, vocês chegaram a estudar ou esse trabalho é focado basicamente em culturas anuais? Foi focado só com grão em plantio direto, culturas anuais. Com certeza isso tá caindo de maduro, a gente precisa expandir os nossos trabalhos aí de meta-análise, inclusive isso aí eu acho que é uma coisa muito salutar, né, para todos os pesquisadores brasileiros que estão aí nos assistindo. Que é uma forma de dar um compilado, uma informação mais robusta para uma série histórica de estudos que vão sendo feitos ao longo da história, né? E tem bastante trabalho com macieira, aqui em Santa Catarina, né, em Rio Grande do Sul, o professor Hernani trabalhou bastante com gesso para frutíferas, mas a gente não avançou no sentido de criar esse tipo de estudo, né, para obter os níveis críticos e doses para frutíferas, mas precisamos fazê-lo o quanto antes. E afirmo, baseado no que eu já estudei, que fora do Brasil a meta-análise é muito comum, né? Inclusive para doenças humanas e também na agronomia. Eu queria, Thales, saber assim, eu acho que a gente já conseguiu ver bastante, praticamente abordamos todos, né? Como o efeito residual do gesso, você já esclareceu, a gente precisa sempre um novo solo, um novo histórico. Né? Quer dizer, eu acho que a gente já conseguiu dar contorno a praticamente toda a entrevista. Mas, Thales, o que ainda precisamos esclarecer na pesquisa sobre a aplicação de enxofre e gesso no Brasil para que tenhamos recomendações melhores sobre fontes de enxofre, sobre toda essa questão de aplicação de gesso? O que podemos ainda melhorar e o que a gente deve perseguir dentro da pesquisa brasileira? Então, por que essa chave tem os dois braços, né, enxofre e acidez subsuperfície? Porque quando a gente faz estudo de doses de gesso, a gente trabalha com doses, às vezes, elevadas, para poder trabalhar com um efeito de descida em subsuperfície e problemas de acidez, e doses menores para resposta em função da deficiência de enxofre. Mas quando faz esse estudo, às vezes a gente não tem um objetivo ainda traçado, né? Tu tem doses muito altas, e aí uma dose começa em 1 tonelada, ou em 2 toneladas, ou em 3 toneladas,
e a planta responde, mas você nunca vai saber se, bom, estava faltando, era problema de acidez ou estava faltando enxofre. Né? E aí, isso inclusive é uma das coisas que a gente sugere, né, no trabalho que a gente desenvolveu, é que trabalhar com doses menores quando vai trabalhar com gesso agrícola. Porque pode ser que a resposta lá que deu em 1 tonelada poderia dar com 100 quilos, porque estava Por sem faltando enxofre. enxofre. Né? Então, isso que às vezes falta, dá um confundimento. Inclusive, às vezes tem relato, a gente já viu de trabalho, que a resposta, o autor infere que pode ser porque tinha fósforo muito baixo e colocou o gesso agrícola, como tem 0,5 de fósforo, já pode ter ajudado no desenvolvimento da planta. Então é difícil de separar esses efeitos, né? Mas para poder separar adequadamente, tem que trabalhar com doses menores para ver a eficiência, a resposta ao enxofre, e maiores para mitigar o problema de acidez em superfície. E aí, para recomendar enxofre, dose de enxofre, a gente conseguiu estabelecer. Isso é interessante de ressaltar. O nível crítico, a tomar decisão, ficou muito claro para nós nesse trabalho de revisão que a gente fez, e ficou muito claro também a dose. E a dose, quando há resposta das culturas, fica em torno de 25 kg de enxofre por hectare. E sem separar se é gramínea, se é leguminosa, o nível crítico também ficou muito parecido para as duas, a gente não conseguiu dividir tipo de cultura, apesar de saber na literatura que existe uma maior exigência das leguminosas, mas só que como as gramíneas estão produzindo cada vez mais como milho, né, acaba que já não é mais válido isso, porque ela exporta a quantidade muito grande. E esses 25, ele parece ser suficiente. Para a soja, por exemplo, se pensar em 25 kg de enxofre, isso daria, divide por 3 kg por tonelada que é exportado, dá para produzir 8 toneladas de soja. Só que não é só o enxofre que a gente adiciona via fertilizante que ela vai absorver, porque tem o enxofre do solo, nativo do solo, da matéria orgânica, tem mais o enxofre que vem via deposição atmosférica. Então, esses 25 é só para complementar. É para poder, né, suprir aquela demanda que vai faltar para a planta não sentir falta nenhuma. E engraçado que esse 25 também é a mesma recomendação que nós temos em vários estados lá dos Estados Unidos. Nebraska, no Kansas, também trabalham com isso aí, é 25 libras por acre. Negócio assim, que convertendo dá em torno de 20, 25 kg de enxofre por hectare. E para fornecer esses 20 kg, 25 kg de enxofre por hectare, em torno de 140, 170 kg de gesso agrícola é o suficiente, né, para poder fornecer. E é uma excelente fonte de enxofre, fornece na forma de sulfato, prontamente disponível e assimilável pela cultura. Né? O que precisamos avançar, Thales, ainda? Tanto para gesso como para enxofre dentro do país? O que você acredita que ainda tem lacunas em relação a fontes de enxofre, em relação talvez à fonte de gesso, porque a gente sabe que o superfosfato simples é uma boa fonte, né, de enxofre, por exemplo, e de gesso, porque tem gesso. O enxofre, nós temos formas, enxofre elementar, enxofre sulfato, tem discussões de granulometria, o que a gente ainda poderia avançar nesses temas? Muito boa a pergunta. Para enxofre, eu diria que as fontes são muito importantes, né? Tem trabalhos, e aí merece uma... Na meta-análise a gente trabalhou ali com fontes de enxofre, a gente não tem uma clareza sobre a melhor fonte, mas aparentemente aquela mais barata seria mais viável, né? Porque tem trabalhos, relatos que mostram que o enxofre alimentar é melhor do que aqueles que fornecem via sulfato, tem outros que mostram que não tem diferença, e tem outros que mostram que é o contrário. Então, ainda precisamos estabelecer os cenários mais claramente. Onde que nós teríamos melhor chance de resposta com fornecendo enxofre via sulfato e onde nós teríamos maior chance de resposta fornecendo via enxofre alimentar. Precisamos ainda estabelecer cenários, não estão bem claros. Thales, como eu trabalhei bastante com enxofre, aí vamos fazer um bate-bola aqui, eu penso e gostaria da tua avaliação sobre isso. O enxofre sulfato, a gente sabe que ele se dissolve, né? E acaba indo para a solução e para a planta. A planta consegue absorver na forma de sulfato. O enxofre alimentar precisa ser transformado
oxidado e convertido a sulfato. Exato. Eu acho que, vê se você concorda, que ainda temos desconhecimento da taxa de oxidação que os solos brasileiros apresentam. Temos trabalhos, do meu doutorado, que é um trabalho muito pioneiro, ainda precisamos muito calibrar campo, né, tudo é feito dentro do laboratório, das taxas de oxidações obtidas para enxofre elementar. Então, eu tenho uma insegurança em relação ao enxofre elementar, no sentido de a gente ter certeza, pelo histórico da área, de que aquele solo, aquelas condições climáticas, quer dizer, tudo que envolve essa oxidação precisam ser bem definidas, que nem foi feito na Nova Zelândia. Então, essa ainda, a granulometria, ainda muitas respostas, incorporada fósforo, não incorporado com bentonita, isso já a pesquisa mostra que dá baixa eficiência. O pó é melhor, mas tem dificuldade de aplicação. Então, eu penso, eu não sei, gostaria da tua avaliação, que o enxofre elementar, a pesquisa brasileira ainda precisaria aprofundar bastante nesses temas. Eu gostaria da tua avaliação sobre isso que eu falei, se você concorda. Não, com certeza. A gente não tem bem claro ainda esses cenários, como eu comentei, né? Eu concordo plenamente contigo, Nelson. O que nós podemos assim definir como um cenário? Agora falando como um professor de química, pensando no sulfato que está saindo lá do fertilizante. Bom, se esse solo tiver uma boa drenagem, solo arenoso, o tempo que ele vai ficar residindo onde a planta pode absorver vai ser muito curto. Isso a gente mediu lá em Santa Maria, no trabalho lá, no TCC de graduação, que colocando o enxofre via gesso agrícola, um solo arenoso com 17% de argila, 3 chuvas e o teor de sulfato na solução estava igual ao que estava antes. Em 30 dias deu 3 chuvas assim e voltou, empatou e é o mesmo teor. Foi parar lá em 60 centímetros o sulfato. Então, aí pode ser uma boa dica, né? Solos que têm uma drenagem boa, ele vai ter uma residência de sulfato muito mais curto. Talvez optar por uma adubação com sulfato elementar, desde que tenha uma boa oxidação desse enxofre elementar, né, seja uma alternativa. Inclusive, o enxofre elementar, ele tem, assim, a percepção que nós temos de quem está trabalhando aí no campo, no dia a dia, o pessoal está gostando muito do enxofre elementar pelo seguinte, que você consegue criar teor de um ano para o outro. Faz análise no ano, coloca o enxofre elementar, no outro ano o teor aumentou. Isso dá uma satisfação muito grande para quem está monitorando fertilidade do solo, não é? Porque, opa, estou criando, está aumentando o teor, então estou corrigindo o teor de enxofre no solo. Mas não necessariamente significa que a planta está absorvendo ou que está disponível para ela. Pode ser o mesmo enxofre que você aplicou, está lá paradinho. Exato. Então tem que tomar cuidado com essa interpretação. Eu no meu, vamos bater uma bola aqui, eu não publiquei isso, porque foi apenas uma observação, acho que isso a gente precisa estudar ainda. Eu, quando trabalhei com enxofre elementar, eu observava, Thales, e até conversei muito com o Clésio, com o professor Clésio da URGS sobre isso, e com o meu orientador, o Egon Moira, botava enxofre elementar na forma fina num solo e ia para uma análise de solo que eu fazia, botava num dia, e esse enxofre, durante o processo, uma parte dele, durante o processo de análise de solo, que eu não estudei isso aí, ele aparecia como sulfato. E aí, isso é um problema desses métodos que a gente usa. Em algum passo, ele quimicamente, uma parte deles converte, similar a fosfato natural com Med-Melis. Né, que ele está lá. Então, eu continuo achando que isso pode ser um pouco problemático, precisa ser mais estudado para a gente conhecer. Por isso que os métodos mais modernos de estudo de oxidação, que até apliquei na época na tese, foram métodos de você pegar por o enxofre elementar residual, não o sulfato, depois. É feito é mais complexo, né, com cromatografia líquida, mas ele sempre pega o residual. Então, eu acho que isso tudo a gente precisaria ainda ter um escopo de trabalho, já que estamos falando de enxofre, tem muito a desenvolver. O enxofre elementar, eu acho que é uma fonte promissora, mas a gente ainda precisa conhecer solos onde ele realmente tem capacidade de oxidar rápido, tempo, essas fontes mais granuladas e menos granuladas, com fósforo, parece estar aparecendo com ureia, agora também, com enxofre elementar.
isso tudo continua sendo questões importantes. Não sei se... O trabalho do Osmar, o Pias, né, na tese, Sim. defendeu agora, eu estava na banca dele, então mostrou em 3 locais diferentes, diferentes condições climáticas do sul do Paraná, lá com a FAPA, com a Sandra, aplicação de enxofre alimentar ou na forma de sulfato. O teor de enxofre na forma alimentar, o tratamento que recebeu o enxofre alimentar, sempre manteve o teor mais alto, ou aumentou ou manteve sempre numa disponibilidade alta, mas não necessariamente teve resposta de planta. Isso para avaliação de 10 anos. Talvez seja enxofre elementar que ficou, que não foi oxidado, mas na análise do solo ele aparece como sulfato. Isso a gente precisa conhecer, ainda estamos um pouco longe. Isso é um avanço importante, que a gente precisa ter na ciência ainda no Brasil, né, para os produtores poderem aplicar tranquilos, com recomendações bem formuladas. Você concorda? Pelo menos é a minha opinião. Com certeza, plenamente. E ainda só fazer um adendo, já que a gente está falando das limitações, o que a gente precisa deixar mais claro, talvez, nos trabalhos, né? Sim. Bom, se o problema, às vezes, é o enxofre, ou o problema de acidez em subsuperfície, a gente tem que fazer experimentos que utilizem, por exemplo, doses de gesso agrícola, tanto baixa quanto alta, mas também colocar na conta aí a fonte de fósforo. Se a fonte é super triplo ou se a fonte é super simples. Claro. Porque às vezes pode achar a resposta lá com um enxofre na questão de meia tonelada, 200 quilogramas, ter a resposta da planta. E na verdade, se só trocasse a fonte de fósforo por um super simples, colocando o enxofre que estava faltando, que é o mesmo sulfato de cálcio que está lá no gesso, na verdade é um subproduto da indústria de fertilizantes fosfatados, estaria resolvendo o problema. Então, esse tipo de estudo que trabalha, né, com esses dois aspectos, eles precisam urgentemente ser mais explorados e implantados. E quanto ao gesso, você vê muita coisa a mais que temos a avançar ou não? E o que precisaríamos avançar? Pois, então, eu acho que é nós tentar definir o segredo para funcionar, vai se definir mais claramente, talvez, critérios de tomar decisão para regiões, como poderia dizer assim, marginais, né? O que não... Pro grande chão brasileiro, sul-americano, que se cultiva grão em plantio direto, eu acho que nós temos um bom indicativo, mas tem muita área nova que está entrando nos sistemas de produção, solos extremamente arenosos, áreas de várzea também. Aí vem aqui no Rio Grande do Sul com a integração arroz e soja, né? O pessoal que está descendo da coxilha para plantar soja nas áreas de várzea, que é utilizar a mesma técnica, que é usar o gesso agrícola que está usando lá direto no Planalto, nos atossolos, para colocar em panos solos cultivando com soja. A cultura é a mesma, mas o solo é totalmente diferente. Não dá para importar tecnologia assim, simplesmente e aplicar em um determinado lugar. Porque tem muitas áreas de cultivo de arroz e panos solos que são extremamente sensíveis, solos arenosos, e que pode causar uma bagunça se nós colocar qualquer dose elevada de alguma coisa. Não necessariamente o gesso, mas qualquer coisa que nós fizer sem ter muito bem claro o diagnóstico e a resposta para o diagnóstico, a gente vai estar causando danos aí, talvez irreversíveis, né? Thales, eu tenho certeza que toda a comunidade do canal Adubos e Adubações que vai assistir esse vídeo vai ficar encantado com esse trabalho de vocês. Vocês estão de parabéns, vocês, o Osmar, alguns que eu conheço como a Sandra, né, pelo espetacular. Eu acho que é um holofote sobre a questão, não é nenhuma luz. Né? E eu gostaria de saber, para finalizar, se você tem mais alguma questão, mais alguma consideração a fazer. Eu acho que para finalizar, antes de mais nada, é só deixar aqui registrado o meu agradecimento por toda a equipe de trabalho que a gente tem aqui na URGS, né? Os colegas de trabalho, o professor Cimério, a professora Amanda, que têm sido parceiros aí de pesquisa de longa data, os nossos doutorandos e mestrandos que fazem um trabalho extraordinário, apesar do incentivo, às vezes, até financeiro ser muito pouco, né, para poder fazer trabalhos da grandiosidade que eles desenvolvem aqui. E o que nós precisamos avançar, não só na temática de gesso agrícola, mas como um todo, né? É diagnosticar antes de fazer qualquer coisa.
Tá? Não podemos pensar, não pode conceber manejo de fertilidade de solo sem ter diagnóstico. E aí está o grande gargalo, né, do sistema de adubação, de fertilização que nós temos. Porque nós temos tecnologia de ponta para distribuir fertilizantes corretivos, nós temos produtos de qualidade disponíveis no mercado, nós temos recomendações que estão se aprimorando dia a dia, né? Tem um esforço tremendo de todas as instituições de pesquisa e ensino do Brasil para aprimorar essas recomendações. Temos laboratórios certificados com qualidade para fazer essas análises com precisão em todo o Brasil, todo o território brasileiro. E às vezes a gente falha na coleta da amostra de solo para representar toda aquela superfície que vai ser cultivada. Aí que está o grande gargalo, o grande problema do manejo da fertilidade. É ainda representar, levar para o laboratório uma amostra que represente a nossa lavoura, ou a variabilidade que existe nas lavouras em toda a propriedade. Thales, parabéns a você, a todos envolvidos nesse belíssimo trabalho. Grande abraço, muito obrigado, Thales. Eu que agradeço pela oportunidade. Um abração a todos aí. Obrigado, Nelson, pelo convite e espero que o pessoal do Adubos e Adubação receba muito bem a nossa conversa de hoje sobre gesso agrícola como fonte de enxofre de remediação de solos com acidez.